Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Vocês estão com o boletim na mão aí? Amém. Glória a Jesus. Amados, nós temos aprendido com Deus de algumas semanas para cá, em alguns domingos, que de uma maneira ou de outra nossa alma vai estar sempre sendo ministrada, quer a gente queira, quer não. Nós temos aprendido, Deus tem nos dado estratégia para que nós possamos vencer esse que nós temos chamado de ministradores de caos. Amém, querido? Amém. Deus tem nos dado estratégias tremendas. E muitas vezes, amado, nós vemos que nas circunstâncias ou nos sentimentos que muitas vezes ministram a nossa alma, que muitas vezes vem nos desanimar, né? Vem querer nos afastar de Deus, o inimigo das nossas almas muitas vezes toma vantagem nessa situação. O inimigo muitas vezes entra nessa situação, basta você estar triste, desanimado, passando por alguma dor, alguma luta, no meio de um problema. Muitas vezes o ministrador de caos, no caso, naquela circunstância, se levanta, põe em dúvida a existência, ou pelo menos a eficácia do nosso Deus, e o diabo começa, querido, a tomar vantagem nessas situações. Então, amado, hoje eu queria trazer um alerta para a igreja, uma palavra que Deus colocou no meu coração já há algum tempo atrás, e pela graça e a misericórdia do Senhor, Deus está me permitindo trazer isso à igreja nessa noite. Amém, queridos? Eu recebi bastante com essa palavra que Deus me deu, e além de ter recebido bastante, eu continuo ainda recebendo e quero receber mais nessa noite. Amém, queridos? Amém. E o título da mensagem de hoje, querido, é Não Menospreze o Inimigo. O versículo base se encontra em 1 Pedro 5,8, que diz: estejam alerta e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Queria pedir para que vocês repitam esse versículo. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu vi as mulheres com uma voz intensa. Os homens ficaram um pouco para trás. Os homens ficaram um pouco para trás. Eu vou dar ajuda para os homens, amém? Vamos todos juntos então, 1, 2, 3 e... Estejam alerta e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amém, queridos? Amém. Amados, Deus tem nos chamado, querido, para viver 1000 gerações de bênção começando em cada um de nós. Para isso, Deus, amado, tem nos dado revelação, entendimento, estratégia, através da sua palavra. Ele nos chama para que nós tenhamos uma vida mais do que vencedora. Amém, queridos? Só que o que acontece, amado? Nós vivemos num mundo caído. Passamos por lutas, por dificuldades, por batalhas. E estando em Cristo Jesus, amado, temos que estar sempre alertas, vigiando, orando, pois nós vamos estar constantemente numa batalha. Eu não sei se você sabe, o dia que você abriu a sua boca e confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, foi posto no inferno uma foto sua escrito assim: procura-se. Você sabia disso ou não? Você tinha ideia disso? Pois foi posto uma foto lá, querido. O diabo, ele está, o que eu costumo dizer, o diabo está endemoniado, querendo te arrebentar de todas as maneiras, querido, porque ele não quer de maneira nenhuma que você seja salvo, não quer de maneira nenhuma que eu seja salvo. Então ele vai fazer de tudo, amado, para que a gente olhe para ele e comece, querido, a desviar o foco um pouco, começa a menosprezar, começa a trazer achismos ao nosso coração.
Eu queria começar lendo um versículo que se encontra em Efésios 6,12, que diz assim: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Querido, presta atenção. Nós vivemos dia e noite, e dia após dia, uma batalha constante contra o império das trevas. Constantemente o inferno se levanta para tentar nos derrubar. E muitas vezes, amado, a gente menospreza esse tipo de coisa. Eu boto de lado. Parece que a impressão que dá é que parece que eu não creio muito bem nisso. Então, amado, eu quero começar dizendo que, trazendo ao coração de vocês, ao meu coração nessa noite, que nós temos um inimigo e nós estamos no meio de uma batalha. E a melhor estratégia, querido, para que você vença uma batalha e para que eu vença uma batalha contra qualquer inimigo é conhecer o inimigo. Numa luta de boxe, querido, ou qualquer que seja, quando o lutador está lá no ringue, se ele não conhecer o lutador, o oponente dele, meu amado, ele está lascado. Ele já está um passo atrás. Agora, se ele conhece já as artimanhas, os jeitos, os trejeitos daquela pessoa que está lutando contra ele, ele já está um passo à frente. Você consegue entender isso, igreja? Amém? Então, amado, eu queria te chamar para que nós possamos juntos conhecer esse inimigo das nossas almas. O que acontece, amado? Muitas vezes achamos que por ter recebido Jesus na nossa vida, o que acontece é que nós começamos a ler a palavra e começamos a ver que o diabo está debaixo dos nossos pés. Portanto, se ele está debaixo dos nossos pés, o que é uma verdade, para aqueles que estão em Cristo Jesus, só que aí eu pulo de um extremo para o outro. Como a palavra diz que ele está debaixo dos meus pés, eu começo a não dar muita importância para o diabo. Eu começo a deixar ele um pouco de lado, sabe, amado? Eu começo a menosprezar. E aí você escuta, muitas vezes, alguns dizerem o seguinte: eu não quero nem escutar falar nesse nome, pelo amor de Deus, não fala isso não. Não, amado, mas o inimigo das nossas almas, não fala nesse nome, que pelo amor de Deus, não fala nisso. Isso atrai. Querido, nós acabamos de ler que ele está ao derredor. Eu não sei se você sabe, mas o diabo, nesse momento, ele está olhando o que está acontecendo aqui. Só que existe, querido, muralhas de fogo aqui ao nosso redor. Existem milícias de anjos nesse lugar, impedindo toda e qualquer ação do diabo aqui. Amém, querido? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, amado, muitas vezes eu começo a ter esse tipo de atitude, ou até mesmo eu vou de um extremo a outro. Em vez de não dar muita importância, falar assim, não quero nem escutar falar no nome, eu vou para um outro parâmetro, para um outro ponto que é assim: eu nem acredito que o diabo existe. Eu nem sequer acredito que o diabo existe, querido. E aí, amado, o que acontece é que eu começo a facilitar o trabalho do diabo. Você consegue entender isso, igreja? Amém? Amém. Então, amado, nós temos que conhecer quem ele é, suas estratégias, armas, e ter em mente que ele é que ele é astuto, viu, amado? Que ele é astuto. Querido, ele tem uma astutícia, digamos assim, vamos trazer uma linguagem, ele tem um rebolado, sabe, amado? Que muitas vezes ele te dribla, parece que está num jogo de futebol, meu amado. Se não tomar cuidado, se não cuidar, querido, e vigiar e orar em todo o tempo, ele entra. Porque o diabo não precisa de uma porta aberta, ele precisa de uma fresta. Ele entra e arrebenta com aquela fresta toda e ele invade a nossa vida, invade a nossa casa. Vocês estão conseguindo entender, igreja? Amém? Então eu quero que você comece a escrever para que a gente conheça esse nosso inimigo. O ponto número 1 é a procedência do inimigo. Escreva, por favor. Eu não sei se você sabia disso, querido, mas Lúcifer, Satanás, ele era um anjo, querido. Digamos assim, ele era um dos maiores anjos que você pode trazer. Eu estou dizendo assim com a linguagem de hoje para que vocês entendam.
né? Ele não era um anjo qualquer, ele era o anjo. Você consegue entender isso, querido? É como se fosse, digamos assim, para que a gente tenha entendimento melhor, como se fosse ali um braço direito. Sabe? Eu estou ali, estou contigo e não abro, Deus. Sabe, querido? Então vamos conhecer um pouquinho. Acompanhe comigo, por favor, o que é que diz Ezequiel 28, do versículo 12 até o 17. Diz assim: olha o que é que Ezequiel fala sobre o diabo, olha só. Você era um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topaz, diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio de seu amplo comércio você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Olha que coisa, querido. A palavra aqui está dizendo, amado, que o diabo ele foi ungido. Era um querubim, querido, guardião. É como se fosse assim. Tinha tudo de bom nesse anjo. Até que esse querubim quis ser igual a Deus. Ele quis tomar a glória de Deus. Ele quis entrar e tomar o lugar de Deus. E deixa eu falar uma coisa para você. Deus não divide honra e glória com ninguém. A honra e a glória é dele. Você consegue entender isso, querido? Amém? Amém. E olha o que acontece, amado. Depois disso o diabo se tornou, sabe o que? Inimigo de Deus e de todos aqueles que são de Deus. Você é de Deus, amado? Amém? Amém. Portanto, o diabo agora passou a ser seu inimigo. Por você ter sido carimbado na tua vida e na minha vida assim, ó, propriedade exclusiva de Deus, passamos agora a ser inimigos também do diabo. Você consegue entender isso, amado? Você sabe o que significa a palavra diabo? Diabo significa adversário, ou seja, é o seu oponente, aquele que está lutando contra nós, a saber, no caso da palavra, o nosso inimigo. Satanás também tem, amado, um significado. Satanás significa acusador. E presta atenção, muitas vezes aqui, amado, esse acusador se levanta para lembrar de quem nós éramos. Há uns anos atrás, querido, meus passos começaram a se desviar do Senhor. Minhas mãos começaram a vacilar e os meus joelhos começaram a tropegar. Você consegue entender isso, querido? Amém? Amém. E olha o que acontece. Meus passos começaram a desviar do Senhor e um dia eu me vi diante de um homem parado. Esse homem era um senhor, nunca tinha me visto na vida. Eu tinha tido poucas horas de relacionamento com ele. E esse homem, ele foi usado ali pelo acusador, em que ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim: deixa eu falar um negócio para você. Você é alcoólatra. Sabe quanto tempo eu já não bebia, querido? Tinha mais de 10 anos. E o diabo ali, usando aquela pessoa que não conhecia o Senhor, olha dentro dos meus olhos e fala assim: você é alcoólatra. Eu olhei dentro dos olhos dele e eu falei assim: eu não sou alcoólatra não, eu era. Ele falou assim: não, você é. Só que naquele momento meus passos estavam se desviando do Senhor. Não havia uma cobertura sobre mim. Portanto eu não tinha poder
no Espírito Santo para combater aquela palavra e não tinha autoridade porque não havia cobertura. Portanto, aquela palavra entrou na minha alma e eu falei assim: agora o que eu faço? E dali por diante o Espírito Santo, incumbido de nos convencer do pecado e do juízo, foi me trazendo de volta. Amém, queridos? Amém. Então, amados, é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque o que acontece? Ele traz algo à tona que na verdade é uma mentira, porque não existe mais. Então, querido, o diabo, a gente tem que entender que ele é mentiroso. Ele vai sempre levantar algo para nos acusar, e você vai ter certeza que isso era algo que você fazia. E olha o que é que diz, para que a gente tenha certeza, amado, que o diabo ele é mentiroso. Presta atenção, João 8,44 diz assim: vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e pai de todas as mentiras. Aqui Jesus está falando com escribas e fariseus da época, sabe? Aqueles que se diziam ser uma coisa, mas na verdade estavam mentindo. Eles falavam uma coisa e faziam outra completamente diferente. Jesus olha para ele e fala assim: querido, vocês são filhos de diabo, porque vocês estão fazendo exatamente o que ele faz. Ele é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quem mente é filho de quem, querido? O diabo. Você consegue entender isso, igreja? Amém? Amém. Então, amados, eu queria que a gente começasse entendendo isso. De onde Satanás veio? Quem é Satanás? Quem é o diabo, querido? Para que a gente tenha em mente que o diabo, amado, e esse nos leva ao segundo ponto, escreva por favor, tem poder. O nosso Deus, querido, ele é o todo-poderoso. Mas o diabo, amado, ele não deixa de ter poder. Nós acabamos de ler aqui em Ezequiel que ele foi ungido. Deus, quando dá algo, Deus não revoga. Você consegue entender isso, igreja? Deus, quando dá, ele não revoga. Portanto, o diabo ele tem poder. Por isso não pode ser menosprezado. Ele não tem mais poder do que o nosso Deus, porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Amém, queridos? Amém. Mas nós não podemos menosprezá-lo porque ele tem poder. Então olha só, amado, o que diz 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, diz assim: o perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Querido, presta atenção, que muitos caem nessa investida aqui de Satanás. Porque como Satanás tem poder, muitas vezes ele chega para a pessoa oferecendo o quê? Poder, querido. Seja qual for, seja poder financeiro, seja você ser alguém famoso, alguém importante, bem sucedido. Presta atenção, amado, porque a Bíblia fala de um homem que recebeu poder. E ao receber poder, amado, começou a agir depois de um tempo independentemente, não obedecendo assim a Deus. Esse homem, querido, é Saul. Esse homem foi ungido e levantado rei de Israel por Deus. Você consegue entender isso, igreja? Então presta atenção, porque Deus havia mandado, querido, o povo de Israel, havia mandado Saul com seu exército, com o povo de Israel, destruir tudo e todos. Quando Saul, querido, no caso o povo eram os amalequitas, quando Saul entra, Saul mata quase tudo e todos. Deus tinha mandado fazer o quê? Matar tudo e todos. Destruir tudo e todos. Saul quase tudo e todos. Portanto, desobedeceu
a Deus, o que acontece? Saul, ele poupa no caso, Agag, que era o rei dos amalequitas, e o melhor das ovelhas, bois, bezerros, gordos e os cordeiros. Presta atenção que aqui diz 1 Samuel 15, versículo 11 diz assim: eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou triste com isso, e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Presta atenção, amado, que como Satanás, o coração de Saul se orgulha. Olha que coisa. Olha o versículo 12. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul, soube que ele tinha ido para a cidade de quê? De Carmelo, onde havia construído o quê, querido? Um monumento em honra de si mesmo, e que depois tinha seguido para Gilgal. Querido, presta atenção. O que acontece com Saul? A mesma coisa que nós acabamos de ler sobre Satanás, sobre o diabo. O orgulho dele, querido. Ele se orgulha. Acabei de dizer aqui que a honra e a glória é do Senhor. Sem Jesus, querido, Jesus falou assim: sem mim, nada podeis fazer. Como é que eu vou levantar, querido, um monumento em homenagem a mim mesmo? Pelo amor de Deus, querido. Você está conseguindo entender, amado? Amém? Olha o final desse homem, olha o que acontece com ele, querido. No mesmo capítulo, no versículo 26, eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. Querido, Saul foi rejeitado por Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero ser rejeitado por Deus. Amém, querido? Amém. Nós estamos, está certo que aqui nós estamos falando de uma época que era a época da lei, hoje nós estamos na época da graça. Mas presta atenção, porque a palavra no Novo Testamento mesmo diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Ao contrário, também é uma verdade. Se eu não me achegar a Deus, Ele não vai se achegar a mim, querido. Você consegue entender isso, igreja? Amém, querido? Amém. Então presta atenção, amado, porque o diabo ele tem poder. E como nós, que Deus nos chamou com uma missão, o diabo também tem uma. Você sabia disso? Então escreva no ponto 3, sua missão, para que a gente conheça. Olha o que diz João 10:10. Diz assim: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Amado, presta atenção. Essa é a missão do diabo. É roubar, matar e destruir. Roubar o quê, querido? Roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria. Matar o que, pastor? Matar os nossos planos, nossos sonhos, o propósito de Deus para nossas vidas. Destruir, querido, a nossa casa, a nossa família, nosso casamento, nossas vidas. Por isso, amado, não podemos dormir no ponto. Tem que estar orando e vigiando em todo o tempo, querido. Você consegue entender isso, igreja? Amém, amado? Amém. O diabo ele não descansa um minuto sequer. Por que que eu vou descansar? Eu sei, amado, que a gente passa por lutas, por dificuldade, por aflições. Eu sei disso. E Deus também conhece o nosso coração. Amém, amado? Não estou falando nada aqui. Às vezes acontece, a gente passa por enfermidades. E muitas vezes a gente não pode vir ao culto por causa da enfermidade, né? Ou então, os que são pais, às vezes, os filhos passam por enfermidades e, portanto, não podem ficar sozinhos em casa, correto? Pelo amor de Deus, não vamos fazer isso, né? Mas, às vezes, o que acontece, amado? Estou falando por experiência própria, viu, amado? No início da minha caminhada. Muitas vezes eu levantava, o culto lá em Miami era de manhã, eu levantava de manhã e falava assim: estou muito cansado, não vou ao culto. Querido, quando foi que Jesus chegou para você e falou assim: não, estou muito cansado, estou muito ocupado, portanto não vou te atender? Você está conseguindo entender, igreja? Amém, queridos? Amém. Por quê?
Porque com essa história, o diabo vai nos esfriando. A gente vai esfriando. Você consegue entender, querido? Você fica afastado. Então você começa a esfriar. Eu não vou a um culto. Aí não vou a 2, 3, aí no quarto eu vou. Aí passo mais 2, 3 sem ir. Você está começando a ficar fora do braseiro. Quando você menos esperar, querido, o diabo já te deu um bote, ele já te laçou. Você pode ter certeza disso. Se você ficar 2, 3 cultos sem vir, querido, 2, 3 GS sem aparecer, você pode ter certeza que o diabo já está laçando você. Porque ele não quer que você receba a palavra, ele não quer que você receba o alimento espiritual, porque esse alimento, querido, te dá vida e vida em abundância. Você consegue entender, igreja? Amém, queridos? Glória a Deus. Então presta atenção, amado, porque essa é a missão dele. Temos que vigiar o tempo inteiro. Temos que estar prontos, amado, para quando Jesus voltar. Olha o que é que diz Mateus 24, 43. Lembrem disto. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. A palavra diz que ninguém sabe, ninguém tem essa informação, nem mesmo Jesus, só Deus Pai. Apesar da Trindade ter uma unidade tremenda, uma intimidade tremenda entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, essa informação de quando Jesus vai voltar, só Deus Pai sabe. Jesus não sabe. O Espírito Santo não sabe. Portanto, amado, vigiar em todo tempo. Vigiar e orar em todo tempo. Porque a gente não sabe. A gente não sabe. A palavra diz que Jesus, quando ele voltar, ele vai voltar assim, ó. Vai ser realmente como um ladrão, querido. Você não sabe a hora que ele vai vir. Você não sabe quando. E se o diabo tiver te pego em alguma dessas curvas, querido, se ele tiver te laçado, nem que seja um pequenino laço, corre o risco de você ficar. Você entende isso, igreja? Amém, queridos? Não podemos dar bobeira para o diabo. Não podemos dar bobeira para o diabo. Amém, queridos? Então presta atenção, porque às vezes, amado, eu resisto ao diabo e a palavra diz que ele foge. Amém? Se eu me submeter a Deus, resistir ao diabo, ele foge de mim. Isso é o que a palavra diz. Mas presta atenção, escreva no ponto 4. Nunca desiste, portanto, insistente. Escreva, por favor, a palavra insistente. Presta atenção, amado, porque o diabo ele vai estar sempre tentando. Vai estar sempre tentando nos vencer pelo cansaço, pela insistência, aumentando mais as ofertas dele. Você consegue entender, amado? Para ver se nós desistimos de Deus ou aceitamos a sua investida. Então presta atenção, amado, porque o diabo ele não desiste. O diabo ele não desiste e ele atua em algumas áreas. Como ele é insistente, ele vai insistindo, ele só vai mudando de estratégia. Você consegue entender isso, querido? Então escreva na primeira coisa, escreva, muitas vezes o diabo age nas necessidades. Escreva, necessidades. Jesus, querido, passou por isso. Presta atenção. Chega um certo momento em que Jesus, a palavra diz que após ter sido batizado, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás, ou seja, para ser provado. O que acontece, querido, é que a palavra diz que depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Você consegue entender o que é isso? Ter fome? Isso é uma necessidade do ser humano. O ser humano ele precisa se alimentar. E o diabo pega nessas circunstâncias muitas vezes. Eu não sei a sua necessidade hoje, querido, mas você pode ter certeza que o diabo já tem uma armadilha preparada para isso. Mas presta atenção, porque a palavra diz que Deus, ele não tenta ninguém. Quem tenta é o diabo. Mas a cada tentação que se levanta, Deus te dá um escape. Por isso nós temos que estar com o ouvido aberto. A conexão com Deus não pode estar interrompida. Você consegue entender isso, querido? Amém? Então presta atenção, Mateus 4, o versículo 2 e 3 diz assim: e depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com
fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Olha que coisa, querido. O diabo chega diante dele. Jesus nunca teve, viu, amado, crise de identidade. Jesus sabia quem ele era. Ele sabia que ele era filho de Deus. Jesus sabia que ele era Deus, que ele era o verbo do Deus vivo. Amém, querido? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém, queridos? Então presta atenção, que Jesus aqui estava com uma necessidade. E o diabo pega justamente na necessidade. Jesus dá a resposta para ele. A resposta que Jesus dá é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, amado, presta atenção, porque Jesus ele rebate com isso. A gente vai falar um pouco mais disso mais à frente na palavra. Mas eu quero só deixar claro que Jesus ele não aceita a investida de Satanás. Porque na verdade Jesus estava com fome, ele estava com uma necessidade. E o que o diabo está falando é assim: querido, você é Deus. Se você é Deus realmente, conforme você está dizendo que você é, então, mas você tem poder suficiente para transformar essas pedras em pão. Afinal de contas, Deus fez cair maná no deserto, querido, todos os dias. Você consegue entender, igreja? Amém, amados? Segunda coisa que o diabo faz é distorcendo a palavra. Porque muitas vezes, amado, escreva por favor, distorcendo a palavra. O que acontece, amados, é que muitas vezes, com o caminhar no reino, nós vamos nos enchendo, sendo lavados, né? Sendo renovado, né? E sendo lavado pela palavra. E a gente vai aprendendo, vai caminhando, vai recebendo revelação de Deus, vai caminhando. E o diabo já começa a olhar e ele tem que mudar um pouco a estratégia. Porque toda vez que ele chega agora diante de você, você traz o quê? A palavra. Portanto, você começa a ministrar a tua alma e ministra ao diabo, para que ele fuja de você. Você consegue entender, querido? Amém? E aí o diabo ele muda a estratégia. Ele usa a palavra, sendo que ele tira um texto fora do contexto para criar um pretexto para você, para que você olhe e fale assim: realmente a palavra diz isso, rapaz. Você consegue entender isso, igreja? Ele usa isso com Jesus, olha só, Mateus 4,6. Então disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Você sabe onde é que está escrito isso aqui, querido? Isso aqui está no Salmo 91. O diabo tira um trecho do Salmo 91 e recita para Jesus: se joga daqui porque está escrito. Mas presta atenção que a proposta do diabo era matar Jesus, sendo que Jesus ele ia tirar a própria vida. E nós temos aprendido que a nossa vida não pertence a nós, mas pertence a Deus, querido. Você nasceu porque você quis, é isso? Não. Portanto, a sua vida não é sua. Você consegue entender, querido? Amém? Glória a Deus por isso. Então presta atenção, amado, porque Jesus ele dá uma resposta a isso também. Ele não aceita a investida de Satanás. Quando ele vem com um texto fora do contexto, o que ele diz para o diabo é assim: querido, a palavra ela não bate de frente uma com a outra, pelo contrário, ela se completa. Jesus fala assim: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Portanto, eu não posso me atirar. O que você está fazendo aí, diabo, não bate com a palavra. Você consegue entender, querido? Amém? Então escreva, por favor, o próximo passo. E isso muitas vezes o diabo pega, porque nós falamos disso um pouco acima. Ele é oferecendo poder. O diabo começa a oferecer poder. Começa a oferecer poder. Nós vivemos num mundo caído. Hoje no mundo, para o ser humano, para você ter poder, você tem que ser um cara com bala na agulha. Você consegue entender essa expressão? Você tem que ter dinheiro no bolso.
Você tem que ser um cara rico para que você seja alguém, para que você seja reconhecido. Você consegue entender, igreja? Amém? E o diabo tenta investir na vida de Jesus com essa situação. Olha só, querido, Mateus 4, versículo 8 e 9. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Querido, que coisa é essa, rapaz? A investida do diabo era assim: meu amado, comece a me servir, para de servir esse teu Deus aí, que ele te deixou 40 dias aí no deserto, você está cheio de fome. Você está conseguindo entender, igreja? As investidas. E o que o diabo oferece é assim: eu vou te dar poder, eu vou encher a tua mão de dinheiro. O diabo hoje em dia, querido, está fazendo isso com os seres humanos, está fazendo isso com as pessoas no mundo. A pessoa se achega à igreja, aí Deus fala que vai abençoá-lo, ele entende aquilo de maneira errada. E aí ele começa, querido, a trabalhar igual um desesperado, sabe? E começa a ganhar dinheiro. Começa a ganhar muito dinheiro, querido. Muito dinheiro. Começa a ter carros novos, começa a comprar casas, viagens que não para mais. Mas preste bem atenção, agora ele não tem mais tempo para Deus. Portanto, você acha que ele está se submetendo a quem, querido? Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Amém? Amém, queridos? Então nós temos que prestar atenção nisso, amados. Amém? Temos que nos posicionar. Temos que nos posicionar e estarmos prontos para a batalha quando o diabo se levantar contra nós, para que ele, amado, possa se levantar simplesmente para cair. Amém, amado? E para isso, querido, nós temos que fazer o seguinte: Deus te chamou para você ser um soldado de Cristo. Você crê nisso? Amém, amado? Para você simplesmente mudar de exército. Antes nós estávamos no império das trevas. Jesus nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Antes você era do exército de Satanás, do exército do diabo. Seguia a vontade da tua carne, a vontade, o curso desse mundo. Você consegue entender isso, querido? Amém? Mas Deus te chamou agora para você agora servir ao exército do Deus Altíssimo, querido. Só que para servir nesse exército você tem que estar revestido para a batalha. Você já viu algum soldado, meu amado, ir para uma guerra de bermuda, chinelo e camisa florida? Não tem como. Você vai ver um cara assim indo para as Ilhas de Bahamas, né? Bota um Havaiana no pé, né? Havaiana não deforma, não tem cheiro, não solta um cheiro, né? Não é, querido? Bota um Havaianão, bota um bermudão lá, hein? Bota aquela bermuda, aquela lá do Rio de Janeiro, sabe? Aquela que tem o cintinho. Você compra 3 por 10, viu, querido? O povo aqui lembra disso, sabe disso bastante. Rapaz, o negócio não é brincadeira não. E vai para as Ilhas do Caribe, querido. Para guerra, um soldado ele tem que se vestir, meu mano. Ele tem que estar revestido. Você vai olhar um soldado hoje, você vai olhar um soldado do exército, ou da marinha, da aeronáutica, você vai olhar, mano. Você vai olhar um soldado do exército, vai estar lá com o coturno, né, aquela bota, vai estar lá com aquela calça, vai estar, né, com armamento, capacete, vai estar com protetores e aquela coisa toda. Por quê? Porque ele tem que estar preparado, ele não sabe o que ele vai encontrar, querido. Você consegue entender, amado? Ele conhece até algumas armas. Você perguntar para um soldado, né, ele vai te dizer, querido, várias armas que são usadas numa guerra. Mas ele não sabe o que o inimigo vai estar usando. Portanto, ele tem que estar preparado. Da mesma forma, amado, nós, no reino de Deus, contra o reino das trevas. Você consegue entender isso, igreja? Então, amado, eu queria te chamar para que nós pudéssemos ser revestidos para a batalha. Amém, queridos? Amém. Então, amados, vamos caminhar, porque olha o que diz Efésios 6:11. Diz assim, ó: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Amado, uma armadura ela tem vários elementos. Você sabia disso? Vários elementos que são necessários. E Paulo nos ensina, amado, que devemos estar com ela
completa. O versículo que nós lemos de Efésios 2:11 diz, Paulo está dizendo assim, ó, vistam-se com toda a armadura. Não é só alguns elementos, é toda a armadura que Deus dá a vocês. Então presta atenção, amado, ela tem que estar completa, sem faltar um item sequer. Nada, sem faltar absolutamente nada. E ele descreve, amado, esses itens. E eu queria que você acompanhasse comigo, por favor. Efésios 6, 14 a 17 diz assim, ó. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, amado, essa é toda a armadura. Essa é toda a armadura que está disponível para mim e para você. E que nós só vamos conseguir nos manter firmes, inabaláveis, se nós estivermos revestidos com essa armadura. Você consegue entender, igreja? Amém? Então nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, de uma maneira prática. Como é que essa armadura funciona? Escreva então, por favor. O primeiro item é o cinto da verdade. Escreva, por favor. Cinto da verdade. O versículo que nós lemos diz, cingindo-se com o cinto da verdade. Amado, o cinto era, na verdade, naquela época era um cinturão, sabe, amado, de couro que os soldados usavam para proteção. Ou então, no caso dos oficiais, para mostrar a sua patente. Então presta atenção, amado, porque está falando do cinturão da verdade. Nós acabamos de ler um versículo onde Jesus dizia que aquelas pessoas estavam servindo ao diabo por causa do cinturão que eles estavam vestindo. O cinturão que eles vestiam era o cinturão da mentira. Portanto, mostrava a patente, mostrava o que eles eram. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Quem está em Deus, querido, só fala a verdade. Só fala a verdade. Nossa patente é sacerdócio real, servo do Deus Altíssimo. Portanto, se somos de Deus, falamos somente a verdade. Olha o que diz Jeremias 23, 32, querido. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Jeremias aqui, querido, Deus está falando aqui o seguinte, que tem pessoas que se levantam no nome do Senhor e dizem assim, assim diz o Senhor, e o Senhor não disse absolutamente nada. Você consegue entender, querido? Às vezes eu chego para o meu discipulador e falo, querido, Deus falou comigo. Eu tenho que ter certeza que Deus falou, querido. Eu tenho que ter certeza se Deus falou, se Deus não falou. Você consegue entender, amado? Porque Deus vai te preparar, amado, para que daqui a um tempo você esteja ensinando a outros. E se você começar a se levantar, você vai começar a ensinar o povo de maneira errada. E Deus vai começar a cirar. Deus vai começar a olhar do seu alto e sublime trono e falar, o que está vendo? Não estou falando nada com ele. Por que ele está levando essa palavra se eu não disse absolutamente nada a ele? Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Amém. Olha o que diz, amado, Efésios 4:25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Amado, falar a verdade, pois mentiroso nós vimos anteriormente que é o diabo e ele é pai da mentira. Mentira é mentira, querido. Tem gente que já escuta a gente falar assim, não, isso é só uma mentirinha salvadora. A mentirinha ela não vai se salvar não, querido. Ela vai te levar para o fundo do poço. Você está conseguindo entender, mano? Tem gente, já escutei gente falar assim, e no passado eu também já falei.
Deus me perdoou, glória a Deus por isso. Não, isso foi só uma mentirinha branca. Querido, mentira não tem cor. Mentira branca, vermelha, preta, roxa. Pelo amor de Deus, querido, você não está mudando de faixa aqui, entendeu? De mentiras e vai galgando. Não existe isso. Mentira é mentira, querido, e Deus sabe. Você consegue entender, querido? Amém? Então presta atenção, amado. Tudo isso é uma armadilha do diabo. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Glória a Deus. Tem um que está entendendo. Já é alguma coisa assim. Amém. Glória a Jesus. Então escrevam, por favor, o segundo item. O ponto 2. Couraça da justiça. Escrevam, por favor, couraça da justiça. O versículo diz: vestindo a couraça da justiça. Presta atenção, amado, porque a couraça, na verdade, era uma espécie de colete de couro ou de metal, dependendo do exército. Você consegue entender? Amém? Que protegia a parte superior do corpo. Presta atenção, amado, porque justiça é um dos atributos de Deus. E a palavra diz que ele se veste de justiça. Olha o que diz Isaías 59, 15 ao 17, diz assim: olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como uma capa. Querido, presta atenção, porque a couraça, obrigado, querido. Presta atenção, querido, porque com a morte e a ressurreição de Cristo, os nossos pecados eles foram perdoados. Você sabia disso? E fomos feitos, amados, justiça de Deus. Olha o que diz 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos o quê? Justiça de Deus. Amado, é importante, nesse momento aqui, nós lembrarmos o seguinte, amado, que a palavra justiça, que no original é tsekenu, né? Até nós cantamos aqui hoje, tsekenu Yavé, que quer dizer, o Senhor é a minha justiça. Então essa palavra tsekenu era usada, amado, sabe como? Como uma vara de medir. Você sabia disso? Essa palavra tsekenu era usada como uma vara de medir. A justiça, querido, de Deus traz a ideia do modelo de Deus para nós. A palavra diz que Jesus ele cumpriu toda a justiça de Deus. Portanto, cumpriu todo o modelo de Deus. Vestir a couraça da justiça, querido, é você começar a imitar o modelo de Cristo. É você e eu começarmos a imitar o modelo de Cristo. É, portanto, andando em Jesus, imitando Jesus, praticando a justiça de Deus. Agora, querido, Deus nos chama para que nós possamos oferecer o nosso corpo como instrumento de justiça, andando em obediência a Deus. Mortos para o pecado, amém, querido? Amém. Mas vivos para Deus, assim sendo, amado, imitando o caráter de Cristo. Olha o que diz Romanos 6, do versículo 11 ao 14, diz assim: da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeça aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus, quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de quê, querido? De justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia, glória a Deus, amém, querido? Amém. Agora nós estamos debaixo da graça, e Deus nos chama para cumprir a justiça de Deus, para cumprir o modelo, para andarmos como Jesus andou, reproduzindo assim o caráter de Cristo. Amém, amados? Glória a Deus. Escrevam, por favor, no ponto 3. Calçado do Evangelho da Paz.
O versículo diz: e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Presta atenção, querido, porque os calçados que os soldados usavam tornavam seus passos, sabe como? Mais firmes. Seus passos ficavam mais firmes. Numa outra tradução diz: preparai-vos com firmeza para anunciar o Evangelho da paz. Vocês conseguem entender, amado? Então o Evangelho da paz nos dá equilíbrio, estabilidade, e é o que precisamos para nos manter de pé e firmes nesta luta. Todo soldado, meu amado, precisa prestar muita atenção por onde anda, para não cair em armadilhas, campos minados, preparado para nos derrubar. O diabo, ele arma armadilhas, querido. Se nós não tivermos com nossos pés firmes na palavra, se nós não tivermos andando na palavra de Deus, querido, o que acontece é que essas armadilhas muitas vezes vão nos pegar. Você consegue entender, igreja? Então presta atenção, 2 Timóteo 2,4 diz assim: ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O que tem feito, amado, você tropeçar e cair? Precisamos, amado, acertar e firmar os nossos passos no Evangelho da paz. Olha o que diz Salmo 119 e 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Querida, a palavra, o Evangelho da paz, ele te dá direcionamento, ele firma os teus pés. Você não anda e nem entra em todo e qualquer caminho, mas você anda de acordo com que a palavra te orienta, com que a palavra te direciona, e você fica firme. E a palavra diz que aquele que está na rocha, ele não foge. Amém, querido? Se você está firme na rocha, querido, você não foge. Você não é abalado. As lutas vão vir, as dificuldades vão passar, querido, mas você vai se manter firme. Amém, amados? Glória a Deus. Escrevam, por favor, no ponto 4, o quarto item: o escudo da fé. Escrevam, por favor. No versículo que nós lemos em Efésios diz: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Amados, os soldados usavam um escudo que era capaz de deter os dardos inflamados que os inimigos lançavam. Não sei se você já escutou falar ou já viu filmes ou leu livros que no passado, quando existiam essas guerras de reino contra reino, tinha aquelas coisas de arco e flecha, não tinha? Muitas daquelas flechas, elas eram inflamadas na frente. Na frente eles botavam fogo e atiravam de contra ao inimigo. O escudo, querido, que os soldados usavam era capaz de deter essas coisas. Você consegue entender, amado? Era capaz de deter esses dardos inflamados que o inimigo lançava. Amado, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é um elemento indispensável para nossa proteção, amado, contra o diabo. Você consegue entender, amado? Porque se eu não creio na palavra e se eu não obedeço a palavra, logo eu não tenho fé. E se eu não tenho fé, querido, o diabo me pega. Você está conseguindo entender, igreja? Se eu não creio na palavra de Deus, se eu não tenho fé, e a palavra de Deus diz em Tiago que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Portanto, se eu digo que creio, agora eu tenho que andar como Jesus andou. Se eu digo que creio, portanto, agora eu tenho que andar conforme a minha fé, querido. Você consegue entender? E ela é indispensável. Este escudo, amado, torna ineficaz o ataque de Satanás de plantar dúvidas em relação à fidelidade de Deus. Porque quando você não tem fé, o que acontece, amado, quando você passa por lutas, por dificuldade, que o diabo se levanta, querido, no meio da circunstância, no meio daquele caos, e ele se levanta e ele começa a ministrar contra o nosso Deus, perguntando: e aí, querido, de que tem valido você estar na igreja todo domingo?
De que vale você perder os seus sábados nos GEs? E se você não estiver firme, com o escudo da fé, preparado com o escudo da fé para se defender desses dardos inflamados, você vai pôr em dúvida o que a palavra de Deus diz. E o que acontece, querido, é que você pondo em dúvida, você vai começar acreditando no que o diabo está falando. Você vai falar assim: é mesmo, cara. Rapaz, eu estou lá sempre, eu não falto um dia e eu ainda passo por isso. Isso não é justo. Lembrando o que eu falei no início, nós estamos numa guerra. Você e eu, querido, estamos numa guerra diária e constante. E o diabo, ele não desiste. Ele não vai desistir nunca, viu, meu amado? Você consegue entender isso, igreja? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, amado, presta atenção. Temos que ter em mente que sem Jesus nós seremos derrotados. Olha o que é que diz João, o capítulo 15, versículo 5, a parte 6, diz assim: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O apóstolo Paulo entende isso rápido e tremendamente. Filipenses 4,13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, amado, o escudo da fé implica em eu ler, entender, praticar, ou seja, viver a palavra. Ela tem que ser vida na minha vida. Você consegue entender isso, igreja? Amém? Amém. Olha o que aqui diz Tiago 22, o capítulo 1, versículo 22 ao 25, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Portanto, querido, não fica nada dentro do indivíduo assim. Agora olha só, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Meu amado, para ser bem sucedido naquilo que você fizer, para obter vitória, para andar de fé em fé, de força em força, para andar de vitória em vitória, meu amado, tem que ouvir e praticar. Tem que ouvir e praticar. Tem que ouvir e praticar, querido. Amém, amado? Amém. Tem que ter fé. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Escreva, por favor, o quinto item: o capacete da salvação. No versículo diz: usem o capacete da salvação. Amados, o capacete é um elemento que protege a cabeça. Ou seja, não sei se você sabe disso, na nossa cabeça está a mente. A cabeça é quem comanda todo o corpo, querido. A nossa mente é quem comanda o uso do escudo da fé. Você consegue entender isso? Porque presta atenção no corpo humano, meu amado. Presta atenção no corpo humano. Se o cérebro não mandar informação, o seu escudo está aqui na mão, certo? Se o cérebro não mandar a mensagem para o seu braço e para a sua mão, para que você use o escudo, você não vai usar. Portanto, presta atenção, amado, que a cabeça, a mente, é que manda a informação para que o escudo da fé seja usado. Temos que estar com o capacete da salvação, pois ele nos lembra quem Cristo é e quem nós somos nele, nos conduzindo para que estejamos sempre focados na missão que o Senhor tem para nós, nos protegendo, amado, das mentiras de Satanás e nos mantendo com os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém, querido? Amém. Olha o que diz 1 Coríntios 2, versículo 16, da parte B, diz assim: nós, porém, temos a mente de Cristo, querido. E o que devemos? E o que devemos ter em mente para que tenhamos isso? Para que tenhamos a mente de Cristo. Olha o que diz Salmo 119, versículo 11. O salmista diz assim: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra
A palavra aqui que foi traduzida, querido, como coração, na verdade, a tradução disse a mente. É a mente. Eu guardo a palavra na minha mente. Eu guardo a palavra no meu ser, no meu interior, no meu íntimo, para que eu não venha pecar contra ti. Você consegue entender, querido? Amém, amado? Amém. Então, olha só, de uma maneira prática, preste bem atenção. De uma maneira prática, eu quero te convidar para ler comigo Filipenses 4:8, para você entender o que deve estar na nossa mente. Diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogio. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Isso é o que tem que estar enchendo a nossa mente e o nosso coração. Isso é o que tem que estar, querido, na nossa mente. Isso é o que tem que estar, amado, como capacete da salvação, lembrando de quem nós somos em Cristo Jesus, porque muitas vezes o diabo se levanta, lembrando de quem você era, e você parece que começa a se esquecer de quem Deus te fez agora, amado. Você agora é nova criatura, você agora é mais do que vencedor, Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Você agora, querido, o diabo no caso está debaixo dos teus pés. Você consegue entender isso, igreja? Amém? Você agora, amado, é raça eleita, você é sacerdócio real, é nação santa, é povo de propriedade exclusiva de lei, de Deus, e você tem um propósito, uma missão que nós não podemos esquecer, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você consegue entender isso, igreja? Amém, queridos? Glória a Deus. Escreva, por favor, no 6º ponto: a espada do Espírito. O versículo diz: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Presta atenção, amado, porque a espada, na verdade, ela é uma arma de defesa, tanto de defesa como de ataque na armadura. Você guerreando, você vai ver, se você for ver nos filmes, esses filmes com reinos, reino contra reino, você vai ver os soldados usando a espada tanto para se defender de golpes como para atacar. Você consegue entender isso, querido? Amém? Amém. E ela é que nos conduz à vitória, porque é com ela, querido, que você vai desfazer os inimigos. A palavra nos orienta, mano, a sabermos manejar esta arma muito bem. Essa arma não é para ser usada de qualquer coisa, de qualquer maneira. Você já escutou dizer quando tem alguma coisa assim muito afiada, e você fala assim, você vê uma criança que está quase metendo a mão, você fala assim: isso não é coisa para a criança mexer? Por que a gente fala isso? Porque a criança, ela não tem habilidade com aquilo, ela não sabe mexer, ela não tem maturidade para aquilo. Você consegue entender, querido? Amém? Então presta atenção, amado, porque para manejar essa arma, Deus nos chama para que nós possamos aprender a manejá-la bem. E como é que a gente maneja ela? Presta bem atenção. 2 Timóteo 2,15 diz assim: procure apresentar-se a Deus como aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então presta atenção, querido. Como é que eu vou me apresentar aprovado e eu não vou tendo que me envergonhar? Sabe como é que você é envergonhado? Sabe quando é que eu sou envergonhado, amado? Quando eu prego uma coisa e vivo outra. Eu sou envergonhado. Quando eu uso a palavra de Deus a meu favor, para que eu possa alcançar algum tipo de vantagem. Isso eu não estou usando a palavra de Deus bem. Isso eu não estou usando, eu não estou manejando bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, amado, se manejarmos bem a espada do Espírito, que é a palavra, sendo assim, nos submetendo a Deus, teremos vitória sobre o diabo. Olha o que diz Tiago 4,7: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Presta atenção que nesse versículo esse versículo tem uma primeira parte. Essa primeira parte diz assim: portanto, submetam-se
a Deus. Portanto, obedeçam a Deus. Portanto, se revistam com toda a armadura de Deus. Que a armadura de Deus vem falando de quem você é, que você vem falando da palavra, de nós caminharmos na verdade, nós falarmos somente a verdade, de nós termos a couraça da justiça, que é nós resplandecermos, no caso, transpassarmos o modelo de Jesus, o modelo de Cristo, a sandália do Evangelho da Paz, que é aquilo que dá firmeza aos nossos pés, que é a palavra de Deus, que nos firma, que nos fortalece. Você consegue entender, igreja? Amém? Então, amado, é dessa maneira que nós nos submetemos a Deus, e sendo assim, nós teremos poder para resistir o diabo, e ele vai fugir de você e de mim. Amém, queridos? Amém. Temos um exemplo, amado, do nosso Senhor Jesus, que usou essa arma de ataque e defesa, e obteve vitória sobre o diabo. Vocês lembram que no início eu falei sobre isso? Eu falei que quando nós falávamos, no caso, da investida do diabo na tentação do deserto, vocês lembram que o diabo chega para Jesus e usa, no caso, a primeira vez ele usa a necessidade, a segunda vez ele distorce a palavra, e a terceira vez ele tenta investir dando poder a Jesus. Vocês lembram disso? Amém? Olha Jesus manuseando bem a palavra da verdade. Presta atenção, a espada do Espírito. Olha só, Mateus 4, versículo 4 diz assim: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. No versículo 7, na segunda tentação, ele responde ao diabo, Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Na terceira prova, quando Satanás oferece tudo, todos os reinos, todo o poder, Jesus responde a ele no versículo 10, onde diz assim: Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o que aconteceu, querido? O diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Quando nós estamos revestidos, querido, com a armadura de Deus, isso é nos submetendo a Deus, a sua palavra, caminhando sobre a palavra da verdade, nos submetendo com a nossa fé, querido, praticando a nossa fé. O que acontece, querido, é que você resiste ao diabo, o diabo vai te deixar, ele vai sair da tua presença, e o que acontece é que os anjos chegam para te servir. Aleluia. Você consegue entender? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Depois de toda a armadura de Deus, amado, depois de toda a armadura de Deus, seguimos sempre na presença do Deus, buscando cobertura, direcionamento, e de ter mais e mais intimidade com o nosso Deus. E dessa maneira, amado, e é dessa maneira que fazemos isso. Presta atenção, Efésios 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Eu não sei se você reparou, Paulo está falando para que nós possamos orar em espírito em todas as situações. Às vezes eu acho que tem situações que não precisa orar, porque às vezes eu acho que a situação é tão pequena que eu acho que eu não preciso nem ocupar Deus com isso. Tenha isso em mente, igreja. Nós estamos numa guerra. 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. É 365 mesmo, não é isso? Tem anos que tem um pouco mais, um pouco menos, não é isso? Tem uma diferença. Pouco mais, não é isso? Pronto, então. Tem anos que tem um pouco mais, mas o normal é 365 dias no ano. Os anos que tem mais, aumenta os dias de investida. Você consegue entender, querido? Os dias de guerra. Querido, mas Deus já providenciou vitória para mim e para você, mano. Amém? Portanto, nós já podemos nos alegrar nas lutas, nas dificuldades. Por isso que a palavra nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas por que, Zeca, que eu vou me alegrar? Por que, pastor, que eu vou me alegrar? Eu estou passando por luta, por dificuldade. Porque Deus já te fez mais do que vencedor, querido. Aleluia. Amém, querido? Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, olha só, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos
e perseverem na oração por todos os santos. Então presta atenção, eu oro, mas não só por mim, não só pela minha situação, mas eu oro por todos os santos, por todos aqueles, querido. Eu oro pela minha igreja, eu oro pela minha cobertura, pelos meus pastores, eu oro pelo meu irmão, eu oro pelo meu patrão, eu oro por todo mundo, amado. Você consegue entender, amado? Amém? É dessa maneira que Deus espera, querido, que nós possamos caminhar em submissão, estando sujeitos a Deus, revestido com toda a armadura de Deus, e orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Amém, queridos? Amém. Queria concluir. Presta atenção, amado, que eu queria trazer algo aqui para que a gente saia entendendo. Não é para ter medo do diabo, meu amado. Não é para você ter medo dele, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você consegue entender, igreja? Amém? Amém. Pois apesar dele ter, amado, poder, nós servimos a um Deus que é o Todo-Poderoso. Olha só, querido, você é servo de Jesus, amém? Amém. Olha o que diz Mateus 28:18, diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado o que, queridos? Toda autoridade. Toda autoridade nos céus e na terra. Amado, presta atenção, porque essa autoridade, esse poder foi entregue à igreja para desfazer as obras do diabo. Efésios 1:22-23 diz: e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 3:10-12 diz assim: para que agora, através de quem? Pela igreja. Pela igreja, querido, foi entregue à igreja, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido. De quem, querido? Dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então presta atenção, querido. Deus escolheu a mim e a você para que, através de nós, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida no mundo das trevas. Para que você levante na frente de Satanás e fala: Satanás, deixa eu te falar o seguinte, senta aqui que eu vou pregar para você. Você consegue entender, querido? E fala para ele: comigo você não tem uma vez, porque a palavra de Deus diz, porque a palavra diz, portanto, diabo, fora em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então presta atenção, amado. Essa vitória já foi entregue na nossa mão. Mas tem uma parte que é nossa. Nós precisamos nos revestir dessa armadura. Toda ela. Toda a armadura de Deus. Com toda oração e súplica. Em todo o tempo. E o diabo vai fugir de nós. Presta atenção, amado. O que diz 1 João 5,18? Você é nascido de Deus, amém? Amém. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está o que, querido? No pecado. No pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge, querido. Quando nós estamos revestidos com a armadura de Deus, quando nós estamos nos submetendo a Deus, com toda oração e súplica, clamando, tendo intimidade com o nosso Deus, o maligno, ele não pode nos tocar. Você consegue entender, querido? Ele não pode nos tocar. A palavra fala sobre um homem, a palavra fala sobre Jó. Esse homem passou por muitas lutas, muitas dificuldades. O diabo entrava na presença de Deus, querido, e falava assim: faz isso assim, assim com ele, para ver se ele não te nega, para ver se ele não vai ser infiel a ti. Começou assim: tira os bens, para você ver. Tira tudo que ele tem. Mas presta atenção que em todas as investidas de Satanás, em todas as investidas do diabo, Deus não permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó. Até mesmo, a palavra diz que o corpo de Jó ficou coberto de feridas, de chagas, da cabeça aos pés. Mas Deus tinha falado para ele: na vida dele você não toca. O diabo não tem direito de tocar na nossa vida, querido. O diabo não tem direito de tocar na nossa vida.
Deus pode permitir que a gente passe por luta, por dificuldade, para que a gente cresça. Você consegue entender? Para que a gente seja aprovado e saia do outro lado o quê? Aprovado. Jó saiu aprovado. Apesar de no meio do caminho ele dar uma meia bandeada, e ele perguntar para Deus, por que Deus permitiu que ele nascesse? Por quê? E Deus fala assim, querido, onde é que você estava quando eu criei o mundo e tudo nele há? Onde é que você estava? Quem é você, querido? Chega no final de tudo, você vai ver no último livro, no último capítulo de Jó, você vai ver, querido, Jó se arrependendo. Jó se arrepende. E fala para Deus o seguinte, fala assim, Deus, eu antes te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nós cantamos aqui hoje, logo no início do culto, abra os olhos no meu coração, porque eu quero te ver. Eu não quero só te conhecer de ouvir falar, Deus. Eu quero ter intimidade. Para quando eu botar meu joelho no chão, minha boca no pó e eu orar, eu saber que eu estou falando com meu pai. Que eu estou falando com o papai. Eu não estou falando com alguém que eu simplesmente escutei falar e não conheço o caráter dele. Porque eu tenho me revestido com a armadura de Deus, eu tenho me submetido a Deus, portanto eu conheço o caráter desse meu Deus que tem sido estampado na minha vida. Você consegue entender, igreja? Amém? Amém. Então, amados, sigamos em vitória, nos submetendo ao Senhor nosso Deus, para que Ele nos exalte em tempo oportuno. Nós lemos em Saul, que Saul ele mesmo quis se exaltar. Você lembra disso? Se orgulhou, levantou lá um monumento em homenagem a ele mesmo. Presta atenção, amado. Êxodo 23, 22 diz assim: se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O que acontece é que a luta passa a não ser sua, mas de Deus. Jesus nos advertiu de várias coisas, mas uma delas ele falou assim: vocês vão ser perseguidos, vão levantar calúnias, defamações contra vocês, mas não é contra vocês, querido. Isso tudo vai acontecer por causa do meu nome. É porque o nome de vocês agora está envolvido com o meu. Portanto, o meu inimigo vai se levantar contra vocês. Mas Deus já está deixando claro assim: a guerra não é sua, querido, a guerra é minha. Só se posicione, só vigie, se revista com a armadura de Deus, começa a se submeter a Deus, começa a se submeter à sua palavra. E aí, amados, nossos olhos simplesmente vão contemplar a vitória do nosso Deus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos ficar de pé, eu quero orar. Em nome de Jesus. Amém, queridos?